Como será a nossa vida quando os filhos forem embora? O famoso ninho vazio. Eu sou a psicóloga Fabiana Frade e hoje estou aqui para te ajudar nessa questão. Muitas pessoas pensam que o ninho vazio só acontece com as mulheres, porque associam isso apenas ao útero da mulher. Mas, na verdade, muitos pais também sofrem com a partida dos filhos. Principalmente se esses pais dedicaram a maior parte do tempo deles para cuidar da casa e dos filhos, né? Pensaram apenas na administração do lar e na paternidade, na maternidade. Nesse caso, os pais acabam muitas vezes se anulando alguns planos, anulando alguns desejos e focam a vida deles para cuidar desses filhos. Mas os filhos não são para sempre. Os filhos vão embora, né? Eles casam, viajam. É muito comum, né? Já de um tempo para cá, muitas pessoas tentarem oportunidades fora do país. Então, é muito comum. Essa partida vai acontecer. Se você já está vivendo isso, para você vai fazer muito sentido tudo que eu vou dizer aqui. Se você ainda não está vivendo, mas já está pensando, ótimo, melhor ainda, porque você já pode agir. E se você não pensa nisso, mas de alguma forma esse vídeo chamou sua atenção, talvez você seja um filho que saiu de casa, enfim. De qualquer forma, ele é proveitoso para todas as pessoas, porque o que eu vou dizer aqui, ele é válido para qualquer período da sua vida. Nunca é tarde para melhorar o nosso estilo de vida, nunca é tarde para buscar uma qualidade de vida, nunca é tarde para você se olhar. Então, assim, essa sensação do ninho vazio, ela acontece para algumas pessoas. Tem pessoas que já estão preparadas para esse momento, porque são aquelas pessoas que não deixam a vida dela de lado pelos filhos, não porque elas não têm atenção, não, mas porque elas entendem que não dá para ser 100%. Elas entendem que elas também precisam estar bem. E isso é ótimo. Então, se a pessoa já tem uma relação aberta com os filhos, um diálogo franco, um diálogo claro, honesto, e esses pais também se cuidam, têm também os próprios projetos, ajudam os filhos sem precisar se anular, esses pais já estão se preparando para esse momento. Agora, aqueles pais que não conseguiram cuidar de si, quando os filhos vão embora, a sensação é de que eles estão partindo também. Porque o que sobra? Quando os filhos vão embora, se vocês foram pais e mães que dedicaram a vida toda para eles, o que sobra quando eles vão embora? É a sensação do vazio. É tristeza, é solidão, sentimento de perda. Porque, na verdade, você se perdeu também, né? Na verdade, você também não está preenchido de você. Você só está preenchido da família, preenchido dos filhos, preenchido da casa de vocês, do trabalho, talvez. Mas tirando isso, tirando filho, tira trabalho, tira casamento, tira tudo que sobra. Essa é a preocupação maior. Esse o que sobra é o que traz essa sensação de vazio. É o que traz essa sensação de que algo está faltando. E de fato está faltando você. Você precisa buscar dentro de você, novamente, os seus desejos. Nesse período é muito comum, né? Depois da partida dos filhos, depois que passa aquele luto, né? Aquele período de tristeza, a pessoa começa a repensar a vida dela. A pessoa começa a repensar as próprias escolhas, começa a resgatar desejos antigos. Sabe algumas pessoas assim que
depois de uma certa idade, começa a querer aproveitar de tudo. Começa que as pessoas até pré-julgam, dizendo que voltou a ser adolescente, voltou a ser um garotão, enfim. As pessoas usam o termo, né, crise da meia-idade, enfim. Esses momentos, eles podem acontecer com qualquer pessoa. E não precisa estar mais velho, não. Tem momentos na vida que a gente repensa as nossas escolhas. E quando os filhos partem, é natural pensar sobre isso, né? Até mesmo sobre o casal. Porque ficou ali só pai e mãe, né? Depende, né, de cada família, 2 pais, 2 mães, um pai, uma mãe, mas enfim. A paternidade, a maternidade, ela fica muito presente. E aquela pessoa, aquele indivíduo, ele some, né? Porque ele passa a ter só aquele papel na vida. O papel na vida dos filhos, o papel no trabalho, o papel dentro de casa, mas e o papel dele com ele mesmo? O papel do casal, né? Enquanto amantes, né? O que sobrou aí? E aí muitos casais acabam não sabendo lidar com esse período e começam as brigas. Aí parece que volta no tempo e começa a resgatar discussões antigas. É esse o momento do cuidado. É por isso que eu estou aqui falando com vocês. São coisas que só quem já passou sabe que acontece, ou que está vivendo essa situação. Mas às vezes resgata traumas antigos, problemas antigos do casal, até mesmo problemas interiores que não foram tratados, porque isso é uma coisa que eu sempre vou falar nos vídeos, porque isso é fato. O que não se trata, piora. Isso serve para saúde física e saúde mental. Se você tem um problema e não trata, não cuida, esse problema só vai crescer dentro de você. Às vezes ele pode ter um período de pausa, como por exemplo, o problema do casal, o casal tinha uma situação X que não estava lidando bem, mas aí entrou a maternidade, a paternidade, tomou conta da atenção e esse problema do casal ficou lá guardadinho. Não é que resolveu, mas ele ficou lá atrás. E aí vocês vivem aquela situação familiar, né, pai, mãe, enfim, e esquece essa parte do casal. Quando esses filhos vão embora, aí volta, porque vocês começam a se olhar. O casal começa a se ver novamente. E aí volta o que vocês viveram, só que volta com as afetações da vida. Então, assim, quem é você hoje? A maioria das pessoas esquecem de prestar atenção nessas mudanças. Porque você já não é mais aquela pessoa quando vocês tinham aquele problema X. Muitas coisas aconteceram no caminho, para você e para o parceiro ou para a parceira. E essas coisas que aconteceram moldaram quem vocês são hoje. E aí vocês precisam saber quem sou eu hoje. Qual é o meu desejo, o que eu quero, o que eu ainda quero viver, quais são os meus planos, o que eu tenho hoje, que é meu de fato, o que é? Né? O que eu tenho aqui na minha vida hoje, que foi uma vontade minha. E aí você começa a ver, poxa, isso foi meu filho que quis, isso foi minha filha que quis, isso foi minha esposa, isso foi meu marido, mas e o que é meu? Então, muitas vezes, as crises acontecem porque a gente se trai. Essa é a pior traição de todas. A traição com você mesmo. Porque aí você para de se ver. Você para de prestar atenção em você. Você para de cuidar de você. Isso não pode acontecer. Porque o preço que se paga é muito alto. E a consequência aparece. Se você já está com essa sensação, se isso que eu estou dizendo está fazendo sentido, já busca ajuda profissional. Porque passar por esse processo sozinho é doloroso. E o profissional, ele vai te direcionando. Você vai chegar lá com uma caixa de quebra-cabeça, ele vai te ajudar a separar as peças, antes de você começar a juntar. Agora, se você não tem ajuda profissional, as coisas ficam tudo ali, bagunçada dentro da caixa e você não sabe muito bem o que fazer. Por quê? Porque você está olhando, focando no problema e aí acaba esquecendo ou tendo dificuldade de encontrar mesmo uma solução.
porque você fica preso nas crenças, nas limitações, nas lamentações, e isso é muito ruim. E aí você precisa repensar também sobre o seu estilo de vida, né? O que você fez com a sua saúde durante esse período, né? O quanto você não se cuidou. Então, quando os filhos vão embora, você se preenchendo de você mesmo, você não vai sofrer nesse processo. Porque você vai entender e incentivar que os seus filhos, sim, vá cuidar da sua vida porque eu não cuidei da minha. Vá viver a sua história porque eu não vivi a minha. Você vai dar valor, na verdade, para o que o seu filho ou a sua filha está fazendo. Eles precisam viver e você precisa viver também. Então, usa esse período da partida dos filhos para você cuidar de você e incentive que eles cuidem deles. Você percebe como a gente, a vida sempre mostra aquilo que a gente precisa cuidar? Quando a gente tem um incômodo, uma coisa fora do lugar, é aí que está a nossa tarefa. É aí que a gente precisa mexer. A gente tem que cutucar, a gente tem que se movimentar. Isso serve para você e para sua parceira ou parceiro. Compartilha esse vídeo com essa pessoa que você divide a sua vida. Antes que vocês passem num processo de culpa, crítica. Porque tem muitos casais que ficam, né? Ah, mas a culpa é sua. A gente chegou nessa situação porque a culpa é sua. Os casais, muitos deles se separam quando os filhos vão embora. Porque eles não conseguem lidar com essa situação. Ou porque, de fato, já era uma relação que estava sendo sustentada apenas pelos filhos, né? Ou porque, nesse momento, essa crise existencial está tão forte que o casal está se culpando ao invés de olhar para dentro e falar: eu me deixei de lado. A responsabilidade é minha. Fui eu que fiz isso com a minha vida. Mas não no sentido de ficar se culpando e se machucando. É de ter consciência e fazer algo para mudar. Sempre há tempo da mudança. A mudança precisa acontecer quando você sente que algo não está bem dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, me siga nas redes sociais, ativa o sino para os próximos vídeos, escreva nos comentários e até breve.